Sexta lição: como desenvolver o senso da presença de Deus? O senso da presença de Deus nos fortalece contra o pecado e nos torna seus amigos mais íntimos. Contudo, nossa mente não se concentra naturalmente em Deus. Ela precisa ser educada para perceber constantemente sua presença. Veja a seguir como desenvolver sua percepção espiritual. Primeiro, desejo perceber a presença de Deus. Em Salmo 139:5 encontramos: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Perceber a presença de Deus não é algo natural. Minha mente se apoia no que eu vejo. Acontece que o Senhor deseja que eu experimente algo que não é natural, e sim espiritual. Veja bem, se Deus me garante por sua palavra que Ele me cerca por trás e por diante e sobre mim põe a mão, mesmo que eu não o esteja vendo fisicamente, posso vê-lo espiritualmente. O salmista estava muito impressionado com a presença de Deus em sua vida e exclamou, no verso 6, o seguinte: Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Bem, para Davi, Deus era uma pessoa muito presente em sua vida, não é mesmo? Segundo, como posso ter certeza da presença de Deus se eu não a sinto? Encontramos a resposta no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi foi um grande amigo de Deus, e você também pode ser. Ele sabia que todas as pessoas que fazem a vontade do Senhor recebem proteção especial. A expressão anjo do Senhor, que também pode ser traduzida por o mensageiro do Senhor, refere-se ao próprio Deus que se manifesta e faz com que os seres humanos experimentem a sua presença de maneira sensível. Sendo assim, você necessita ser amigo de Deus para poder desenvolver visão espiritual a ponto de conseguir enxergar a Deus pela fé. Lembre-se de que sua fé não pode se basear apenas no que sente, mas no que o Senhor diz em sua palavra. Terceiro, como posso ser amigo de Deus? 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cristo vê o meu desejo de ser um servo obediente. Então, olhando para mim, me chama de amigo e começa a revelar-me os seus sentimentos e também os seus sonhos. Vivendo essa experiência dia a dia, vou me tornando cada vez mais íntimo de Deus. A revelação de Deus é progressiva e evolui de acordo com a minha busca. Quanto mais intimidade, mais amizade, mais conhecimento e mais amor. Quarto, Deus tem inimigos? Interessante isso, não é? Tiago 4:4 nos diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que disser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. O amor ao mundo, ou seja, o amor à vaidade, aos vícios e a tudo que é impuro, atrapalha o relacionamento com Ele. Quinto, qual o benefício de ter o senso da presença de Deus? Qual o benefício? Salmo 27, de 1-3. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração? E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Também Tiago 2:23 encontramos. E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Em Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus a si o tomou. O senso da presença de Deus me faz livre e, por isso, não sou mais vítima do medo. Sinto-me seguro, tranquilo e menos ansioso. Minha vida torna-se pautada pela pureza e amor, e sou fortalecido contra o pecado. Algumas dicas para desenvolver o senso da presença de Deus. Primeira dica: fale com Deus como a um amigo. Quando estiver sozinho, fale com Ele em voz alta e diga tudo o que vai no seu coração. Segunda dica: a presença de Deus é espiritual e, por isso, real. Sendo assim, tente imaginar como seria a sua presença física. Tal exercício o fará lembrar-se de que Deus está realmente presente com você a todo momento. Terceira dica: visualize em sua mente cenas bíblicas. Escolha uma história da Bíblia e imagine-se dentro dela, como um dos personagens. Observe os sentimentos, as expressões, as vozes e outros detalhes como os sons do ambiente, os objetos, a paisagem e, finalmente, perceba a presença de Deus. Mantenha-se no roteiro bíblico e use ao máximo a imaginação. Quarta dica: faça durante o dia diversas declarações de amor por Jesus e peça seu perdão. No momento certo, Ele atenderá suas orações. Quinta dica: seja um grande observador dos detalhes da vida e veja em todos eles a atuação de Deus. Sexta dica: procure distinguir as funções do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que você possa compreendê-los de forma particular. Sétima dica: leia a Bíblia tendo a certeza de que é Deus quem está falando com você. Oitava dica e última: evite tudo aquilo que divague sua mente por pensamentos impuros. Para evitar isso, mantenha a cada dia um verso bíblico de promessa no coração. E agora, as perguntas para você refletir. Primeira: por que é importante imaginar a presença de Deus em minha vida? Segunda: por que Deus faz tanta questão de que eu o sinta de forma real? E terceira: qual personagem da Bíblia que você mais admira como um homem ou uma mulher que andou com Deus?